Olá pessoal, eu vou estar fazendo esse exercício, vou fazer um pouco mais devagar, tentando explicar passo a passo o que está acontecendo aqui. Nesse problema, diz que tem uma caixa d'água, tá? Aqui, então ela está a uma altura de 27 metros acima do solo, tá? Então, o que acontece? Vai ter um motor aqui, né? Aqui vai estar um motor, a motobomba, que está puxando a água aqui do solo e está levando lá para cima, ó, tá? Essa distância ali deu 27 metros. Meu desenho não está tão bom aqui, mas seria mais ou menos isso daqui, ó, tá? 27 metros. Tá bom. E aí, o que diz ali? Que o motor, né, ele tem essa potência, 5CV. Deixa eu pegar uma outra cor, ó, vermelho, que fica mais destacado, 5CV. E o rendimento dele é 48%. Tá bom. E diz que a altura são 27 metros. Tá bom. E o que mais que é dado? É dado a gravidade e a densidade. E aí pergunta o seguinte, qual é o volume de água bombeado em 1 hora? Tá bom. Olha só. Quando a gente pensa assim, o volume, geralmente a gente pensa que eu vou ter, só vou apagar aqui o desenho rapidinho, a gente pensa que eu vou ter, digamos aqui, a caixa d'água, tá? Se ela for redonda, ou até mesmo se ela for quadrada, assim, um prisma reto, sendo um pouco mais assim, formal, a gente pensa que a gente vai ter as medidas, né? A, B e C, e aí a gente vai multiplicar, né? Nesse caso aqui eu multiplico, nesse daqui eu tenho o raio e calculo o volume fazendo a área da base, né, vezes a altura, tá? E aqui, nesse caso, faço A vezes B vezes C. Tá bom. O problema é que nesse exercício aqui, a gente não tem as medidas da caixa d'água. Então, a gente não consegue calcular o volume diretamente. Isso não vai acontecer. Eu preciso pensar o seguinte, será que tem como eu descobrir tendo a potência, né? Porque quando eu estou falando que o motor tem 5 CV, eu estou dizendo que a potência do motor é 5 CV. Será que eu tenho como saber que esse motor ficou funcionando durante 1 hora? Será que eu tenho como saber quanto de água ele puxou? E o que eu digo para vocês é que sim. Como que a gente vai fazer isso então? Olha só. Primeiro eu quero que vocês lembrem que o trabalho, né, ou seja, a capacidade que algo tem de realizar esse trabalho, né, é a força vezes o deslocamento, tá? E a força, né, vai ser como? Nesse caso aqui, a força que vai ser realizada do trabalho é a força-peso, tá? Aqui eu vou botar tipo assim, ó, pote de potência para não vocês não se confundirem com esse P aqui da força-peso. Tá bom. E aí, a gente já viu que a gente tem uma fórmula, né? Porque na verdade não é nenhuma fórmula, é exatamente a definição de trabalho, que é a força-peso, né? Nesse caso é a força-peso vezes a distância. A nossa caixa d'água está aqui, ó. Vou fazer ela menorzinha aqui para a gente enxergar. Ó. Então, o que acontece? A força-peso, se eu souber quanto que entrou aqui nessa caixa d'água, eu consigo saber qual é a força-peso. E quando algo é puxado de baixo, digamos assim, o cálculo que a gente faz a força-peso vai ser massa vezes a gravidade, que é a força-peso, vezes a distância. A distância, nesse caso, quando é na vertical que a gente faz o trabalho, a gente chama de H. Tá? Então, a gente vai usar
o trabalho. Tá bom. E outra coisa, a gente tem que a potência, ou seja, o que é a potência? A potência, né, é a razão entre o trabalho pelo tempo, tá? Que a gente vou chamar aqui de ΔT. E o que isso tem a ver? Pessoal, a potência é quanto mais rápido alguém fizer o mesmo trabalho, mais potente é. Ou seja, a potência é a capacidade que algo tem de realizar o trabalho mais rápido. Quando o carro é mais potente, quer dizer que ele cumpre uma determinada distância em menor tempo, tá? Beleza. Tendo isso em mãos aqui, pessoal, agora a gente vai partir para o nosso problema. Porque olha só, notem que eu acabei de fazer uma relação aqui com vocês da potência com o trabalho, né? E eu já percebi, ó, que se eu descobrir o trabalho, eu chego aqui nessa equação de cima do trabalho e eu vou ter o trabalho, a gravidade já é dado e a altura já é dado, né? A altura, o H é 27 metros. Só vou apagar aqui em cima, tá? Ó. Escrever aqui, ó. A altura. Deixa eu até pegar outra cor aqui, para ficar mais fácil de vocês perceberem. Ó. A altura vale 27, a gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. Claro, aqui a altura está em metros também. E notem o seguinte, eu tendo a potência e o tempo, que é dado também no problema, ó, que o motor de 5CV durante 1 hora, eu vou saber qual é o trabalho que o motor realizou. Porque se eu tenho a potência e tenho o tempo, eu tenho o trabalho. Tá? Eu tendo o trabalho, com a equação do trabalho, que é a força-peso. E o que é a força-peso? Peso, né, não é o peso como a gente está acostumado, que é, eu peso 70 quilos. Na verdade, aquilo dali é uma massa, porque a unidade quilos é para massa. Peso tem que ser em newtons e é a nossa massa vezes a gravidade. Então, se eu tenho o trabalho e eu tenho a gravidade e a altura, eu descubro a massa. Bom, se eu tenho a massa, né, descubro a massa, vou botar aqui, ó, x quilos, tem tantos quilos. Ora, como é dado aqui, ó, deixa eu pegar uma outra cor. Como é dado aqui, ó, que a densidade da água é 1 kg por litro, se eu sei a quantidade de quilos, eu sei a quantidade de litros e pronto. É assim que eu vou chegar no volume, tá? Então tá, vamos fazer aqui agora esse problema, tá? Opa, aqui eu não vou apagar, deixar assim por enquanto. Tentar deixar o mais organizado possível aqui para vocês. E vamos ao problema. Primeira coisa, primeiro de tudo, eu vou fazer exatamente aquilo dali que eu falei para vocês. Eu tenho a potência, né, que é de 5 CV. Tá bom. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar essa potência para watts. Por quê? Porque a unidade da potência é watts. A gente viu em aula que 1 CV equivale a 735 watts. Então, 5 watts, 5 CV é só multiplicar por 5, né? 735 vezes 5. Ora, eu vou ter 3.675 watts. Tá bom. Então, eu sei que a minha potência é 3.675 watts. Tá bom. Só que olha só, aqui, gente, eu não posso encontrar o trabalho diretamente. Por quê? Porque é nos dado que o rendimento do motor é 48%, ou seja, rende 48% da potência total. Claro, eu poderia calcular já direto 48% de 3.675, tá? Só calcular 48%. Mas vamos utilizar o que a gente aprendeu na aula. A gente aprendeu na aula que o rendimento é a potência útil, que é realmente quanto que ela está sendo utilizada, sobre a potência total. E a potência total é a potência realmente do nosso
nosso motor, que a gente já sabe que é 3.600. Ora, o rendimento é 48%, que é 0,48, né? 48 dividido por 100. Isso é igual a potência útil sobre 3.675. Passo o 3.675 para o outro lado, vou ter que a potência útil, então, é 3.675 vezes 0,48, que dá 1.764 watts. Tá bom. Então, agora eu sei a potência que o motor está rendendo. Ora, se eu sei a potência que o motor está rendendo e eu sei por quanto tempo que esse motor ficou ligado, eu consigo descobrir o trabalho, né? Ó, se eu tenho a potência e tenho o tempo, eu encontro o trabalho. Quanto de trabalho que ele realizou? Qual que é o tempo? O tempo é 1 hora. Então, ó, 1 hora. Lembrando que no SI, a unidade de medida é segundos. Então, são 60 minutos, que é igual a 60 vezes 60, 3.600 segundos. Então, aqui é 3.600 segundos. Ora, deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó. Então, eu vou escrever assim, ó, que é a potência útil, né, mas é a potência do motor que realmente está sendo utilizada, vai ser o trabalho, vou chamar de trabalho útil, porque é o trabalho realmente que foi utilizado, pelo tempo. Olha aqui, gente, nessa equação, se eu quero descobrir o trabalho útil, eu, digamos, isolo ele. Vou passar o ΔT, variação de tempo, para o outro lado. Vou ter isso daqui, ó, que o trabalho útil é a potência útil vezes o ΔT, né? Isso é óbvio. Então, o trabalho útil é 1.764 vezes 3.600. Fazendo essa conta, 1.764 vezes 3.600, eu encontro esse trabalho aqui, ó. 6.350.400 joules, que é a unidade de medida de trabalho. Tá bom. Agora, olha só, o que eu falei? Se a gente tem o trabalho, eu vou saber que o trabalho como? De novo, vou fazer aqui o desenho para ficar mais fácil de entender. Ó. Quando o trabalho é feito na vertical, a força, né, porque trabalho é força vezes o deslocamento. Como está na vertical, a força, e outra, né, a força nesse caso aqui vai ser, na vertical é a força peso, vezes a distância que vai ser o que a gente chama de altura. Ora, a força peso, peso o que que é? Massa vezes gravidade vezes altura. Bom, a gente está em busca do que, pessoal? Da massa, porque, lógico, se eu sei quanto que o motor está puxando de trabalho, eu descubro a massa. E se eu sei a massa, como a massa da água é 1 por 1, sei a massa da água, sei o volume. Tem 1 kg de água, é porque tem 1 litro de água, certo? Então, ó, o trabalho é 6.350.400 é igual a massa vezes a gravidade, que é 9,8, vezes a altura, que é 27. Então, a massa é 6.350.400 dividido por 9,8 vezes 27, que vai dar 264,6. Ora, fazendo esse cálculo, ó, 6.350.400 e dividido por 264,6, eu vou encontrar que a massa vale 24.000 quilos. Olha aqui, ó, vamos voltar para o problema. Lá, ó, diz que a densidade da água é, vou até laçar aqui, ó, 1 kg por litro. Ora, gente, se tem 24.000 quilos, é porque o volume bombeado foi 24.000 litros, tá? Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.